Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Venham chegando e vocês já sabem, chegando e compartilhando, né? Convidando outras pessoas para estarem aqui também para mais uma série, mais uma das lives da nossa série de live com as nossas alunas. Muito legal, muito boa noite. Sejam todas bem-vindas. Venham chegando e compartilhando. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a consciência, a expansão da consciência que o Reiki traz e como essa expansão faz com que a gente passe a olhar o externo, a olhar o outro, a olhar o relacionamento de uma forma diferente, a olhar o feminino de uma forma diferente. Vai ser bem bacana, vai ser bem interessante, tá? Então, ó, já sabe o tema, já compartilha com outras pessoas também. E na próxima segunda-feira, dia 19, às 20 horas, é a próxima live, e nós vamos falar sobre Ho'oponopono junto com o Reiki, tá? Essa é na próxima segunda. Hoje, então, é com a Julie, semana que vem é com a Tere. E eu vi que a Julie já entrou, então eu já vou chamá-la para a nossa live. Eu adoro isso. Eu falei já para as alunas que eu tô tão empolgada com essas lives que eu já quero fazer mais. Quero continuar fazendo, fazendo, fazendo. É tão divertido. Vocês e poder compartilhar, né, com outras pessoas também. Porque a maioria eu já conheço as histórias, mas vocês não. Então, tenho a oportunidade de trazê-las aqui para vocês conhecerem. E chegou a Julie! Oi! Boa noite, bem-vinda! Obrigada. É uma honra estar aqui. Confesso que estou ansiosa, um pouco nervosa, mas eu sei que vai dar tudo certo. Deu tudo certo, sim. Já deu tudo certo. Um bate-papo, né? Uma conversa entre nós aqui. Ninguém tá vendo, só nós. Muito bem. Vamos então, Julie. Quer falar um pouquinho a respeito de ti? Falar um pouquinho. Eu sempre começo, né, perguntando quem foi a Julie antes do Reiki, quem se tornou a Julie depois do Reiki e como que tu chegou nesse universo do Reiki. Pois bem, primeiro boa noite então para todo mundo que já está ali, vários colegas, né, que nos acompanham. Já sabem que eu sou muito falante, então provavelmente vai ter muita fala. É. Estamos aí. Agradecendo também quem está no meu Instagram. Muita gente falou que ia prestigiar, então sejam bem-vindos. É uma honra poder falar sobre esse assunto que eu me apaixonei nesses últimos anos, de fato. E, bom, eu tenho 40 anos e nos últimos 4 anos, mais ou menos, eu tenho buscado uma mudança significativa na minha vida. Então, eu comecei o meu processo de autoconhecimento dentro da terapia normal, né, da psicoterapia, já venho de um longo caminho ali de autoconhecimento. E no meio do caminho, então, eu comecei a conhecer algumas pessoas que começaram a falar das terapias integrativas. Eu comecei conhecendo outras terapias, né, que não Reiki. E aí, depois da segunda ou da terceira, se eu não me engano, uma pessoa muito próxima de mim veio e falou: ah, não conhece o Reiki, não sei o que. Eu falei: não sei, fiquei com aquela dúvida. E eu acho que são dúvidas que muitas pessoas ainda têm. Eu acho que a gente tem desmistificado muito o Reiki nesses últimos anos, né? Mas, então, há 4 anos atrás, quando eu comecei a ouvir falar sobre o Reiki, para mim foi muito, muito importante naquele momento baixar minhas barreiras, porque eu tinha muito meu padrão de crença, principalmente minhas crenças religiosas, que batiam muito ali, né? E, de certa forma, me limitavam a conhecer a fundo, né, o que era a técnica, porque na minha cabeça era tudo mesclado com religião, era alguma coisa muito esotérica, né? Não tinha tanto assim para a gente entender melhor o que era. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre sou muito aberta ao novo, né? Por mais que eu às vezes sou um pouco cética, hoje não tanto, naquela época, né? Mas assim, eu era um pouco cética, eu tinha dificuldade de acreditar, mas eu ia sem acreditar mesmo, eu ia experimentando.
E foi assim que eu conheci o Reiki. Então eu passei ali um ano mais ou menos recebendo Reiki com uma terapeuta maravilhosa que me mostrou esse mundo. E aí, aquele meu ceticismo ficou ali, mas tipo, ok, funciona, mas como que funciona? Tem que ter uma explicação, né? Eu sempre fui muito dessa assim, eu quero entender como que funciona, por que que funciona, como que faz, como que não faz. E aí eu comecei a pesquisar mais, buscar conhecimento. Fiz a minha primeira formação, então, é, do, da, do, prim- da primeira fase, né? Eu me fugi. Da primeira fase, então. E aí eu fiz essa primeira fase em uma escola. Achei muito interessante tudo que eu aprendi ali, mas eu não sei, não me conectei. E hoje, entendendo sobre tudo que eu entendo de energia, tá tudo certo, né? Mas naquele momento não fazia muito sentido. Por que que eu não tinha me conectado? Será que era isso? Será que não era? Fiquei naquela. E aí veio toda aquela questão de buscar mais e mais e mais. E aí foi em 2021, buscando no Instagram. Comecei a seguir muita gente que falava sobre Reiki ali no Instagram. E era muito padrão, assim, que era dito, né? Não tinha nada que mudava muito de um mestre para outro, né? Mas aí eu fui muito por essa conexão. Como eu não tinha encontrado essa conexão na minha primeira escola, eu fui seguindo uma tal de Elda, né? E a forma como a minha mestra Elda, então, foi se conectando comigo, a nossa energia foi batendo. E aí eu senti muito no coração de fazer. E eu nunca vou me esquecer. Eu falei, poxa, eu já fiz uma fase do curso, eu já fiz, já paguei. Na época eu estava até enrolada essa questão financeira, né? Que também depois eu vou falar sobre isso. E aí, tipo, já paguei um, agora eu vou ter que pagar de novo, vai, né? Me surge a Elda com a primeira fase gratuita. Falei, oi, universo, como assim? Não pensei duas vezes, eu fui lá, me inscrevi e fiz. E no final, então, quando a Elda foi propor as outras fases, né, os outros níveis do Reiki, o primeiro valor era absurdo. Eu lembro como se fosse hoje, eu comecei a chorar na cadeira, porque eu pensei, poxa, eu não vou conseguir fazer, sabe? Tipo, na minha cabeça não dava muito certo o cálculo. De repente ela fez uma baita de uma promo no final. Tipo assim, era ridículo, como ela gosta de falar. Ela fez um valor ridículo, que seria ridículo da minha parte não dar um jeito, sabe? E aí, eu sei lá, eu fui rapidinho no quarto, só falei com meu marido, o que tu acha? Ele falou, se tu sentir no coração, vai e faz, vamos dar um jeito. E aí, então, naquela época era 2001, final de 2021 para 2022, eu fiz, então, um curso, terminei minha formação, me tornei mestre Reiki, era fevereiro de 2022. E eu acho que foi, tipo, mais importante para mim do que minha própria formatura da faculdade, assim, eu não tenho como dizer. Tipo, cada nível que eu me formava, que eu tinha minha iniciação, era uma coisa diferente no meu coração, era muito choro. Até olhar, se eu falar demais, eu choro. Que foi para mim muito importante. Então, tipo, a minha iniciação no Reiki, o caminho foi mais ou menos por aí. E realmente é um processo, né? Tu comentou da questão da formatura que foi mais emocionante. É esse processo, e eu lembro que eu costumo fazer muito isso no mestrado, de olhar para trás e perceber realmente quem nós éramos antes, quem nós nos tornamos agora. E o mestrado também traz essa reflexão. Então, realmente é um processo muito significativo, uma iniciação muito significativa e é uma formatura. Uhum. Para mim, valeu mais do que minha própria formatura. Tipo, foi realmente muito importante. E eu acredito que isso tem um peso maior, porque como eu vim com muito tabu conhecer esse mundo, eu vim com muitos preconceitos, o conflito interno que eu venci, para mim, foi muito significativo, né? E aí eu lembro assim, formei, sou mestre Reiki. Falei, nossa, eu sou mestre, o que que eu faço com isso? Né? Então, de um lado eu falo, porra, eu sou mestre. E do outro falo, o que que eu faço com isso? Né? E aí, obviamente, eu acho que como a maioria dos colegas que estão nos assistindo, a família virou cobaia, né? E a gente começa a querer aplicar em todo mundo. E aí eu comecei a ter pequenas viradas de chave que para mim foram muito importantes. Como eu já vinha no caminho do autoconhecimento, eu tinha já uma noção
de para onde eu estava indo. E aí, realmente, assim, quando eu virei a chave do mestrado, virou uma chave, eu chamo da chave da autorresponsabilidade. Porque ali eu tive muita consciência, expandiu muito a minha mente no sentido de que eu era totalmente responsável pelas escolhas que eu estava fazendo. E o Reiki traz muito isso, né? Quando a gente começa a receber o Reiki e ser tratado com o Reiki, e aí você começa a trabalhar isso nas outras pessoas, você vai percebendo no olhar externo, que vai fortalecendo essa visão interna sua, o quanto a gente tá condicionado a se colocar no lugar da vítima uma vida inteira. E aí o Reiki vem, parece que vai rasgando uns véus assim na sua cara, do tipo, oi, é com você, levanta daí, vai fazer tua parte, é você que funciona assim, né? A forma como o autoconhecimento aparece pra gente é muito incrível. Eu não sei se tem muita palavra assim para descrever, mas na minha experiência é muito incrível. E a gente costuma falar dos saltos quânticos, né? Eu falo que a minha jornada dentro do Reiki foi baseada em saltos e saltos e saltos quânticos. Porque o Reiki sempre é uma porta de entrada para a gente que entra nesse mundo. É interessante como muitas coisas vão se abrindo para você na sua frente, para te mostrar um caminho de novas buscas, né? De novos aprendizados. E a gente vai ampliando tanto esse horizonte, a gente vai entendendo que o mundo que a gente vivia até então era minúsculo, existe disso. Minúsculo, minúsculo, e são infinitas possibilidades, exatamente, infinitas possibilidades. E quando a gente vem dessa consciência muito limitada, principalmente assim, eu tinha, né? Eu falo ainda tenho, porque ainda estou em processo, eu acho que todos nós estamos em processo, mas eu tinha um sistema de crenças limitantes muito enraizado. Eu tinha muitas questões que me limitavam e eu não tinha essa consciência na época, né? Na época, para mim, estava tudo certo. Dentro das situações que eu passava, eu tinha sempre aquele negócio de olhar para fora para buscar onde é que era o problema, onde é que era a solução lá fora. A partir do Reiki, eu fiz essa virada de chave, né? O problema está aqui dentro, começou aqui dentro e a solução também está aqui dentro, né? Então, assumir que a escolha é minha, assumir que a responsabilidade sobre toda a realidade que eu crio é totalmente minha. E aí, te movimentar, te fortalecer para sair do banco da vítima e se colocar em ação, ou aí precisa de muita energia. E aí, de novo, vem o Reiki trabalhando, né? De forma muito holística, trabalhando todo o nosso centramento, todo o nosso equilíbrio, expandindo a nossa cabeça para enxergar essas infinitas possibilidades. Então, tipo, pra mim, tipo, eu não sei falar assim, mas tem um divisor de águas que é muito marcador, sabe? Não foi sutil. Foi sutil, mas não foi sutil. A gente fala que o Reiki é uma energia sutil, mas para mim não foi sutil, porque quando eu olho, para mim, o tempo que se passou de quando eu conheci o Reiki para hoje, parece não ser tanto tempo assim, mas quem eu era antes para quem eu sou hoje, acho que nem nascendo de novo eu conseguiria ser tão diferente, sabe? Para mim isso é muito, muito louco, assim. Ele é tão sutil, mas ele proporciona mudanças sutis e, ao mesmo tempo, extremamente significativas. Né? Sutis porque não é de hoje para amanhã, são processos, como tu bem comentou, mas elas são extremamente significativas num curto espaço de tempo, se nós formos pensar, né? 3 anos. De 21 para cá, 3 anos. É pouco tempo para uma virada de chave tão grande, vários saltos quânticos tão significativos que acabem transformando tantas coisas no teu dia a dia. É legal de ter comentado também sobre essa questão das crenças religiosas, porque eu vejo muitas pessoas com essas crenças religiosas, confundindo às vezes o Reiki com religião. Talvez porque dentro dos seus cultos, templos, igrejas, alguém comente a respeito, mas normalmente quem comenta algo a respeito nesse sentido é alguém que não conhece. Porque o Reiki ele vem justamente no propósito de união. Não é religião e não tem religião. E é um espaço aberto para
todas as crenças, para todas as religiões, para todas as crenças, para todas as raças, para todos os gostos, para absolutamente todo mundo. Isso que é muito lindo. Então é legal tu tocar nesse assunto e trazer a história desse receio que tu tinha no início, mas mesmo assim, vou lá e vou testar, ver como que é. O que acontece? Muito legal. E eu lembro da Julie chegando, como tu comentou antes, alguém completamente racional, cética e racional. Por quê? Para quê? Que jeito? Que forma? Como? E como que foi essa transição para entender que o reiki não é o como, e sim o estou sentindo? Tô sentindo. Eu acho que eu demorei, e nisso eu demorei um pouco mais para virar a chave. Eu acho que essa parte de ser cética faz parte da nossa programação. Acho que desde criança a gente vai recebendo essas programações de ter o controle, estar no controle, ter a razão, saber o que está fazendo, tudo de uma forma muito racional. A minha história de vida me cobrou para que eu sempre fosse essa mente pensante, essa mente estratégica. A própria profissão que eu exerci por muito tempo me cobrou isso. Então, eu me desprogramar levou um pouco mais tempo do que as outras viradas de chave. Tanto que eu sempre falava assim, mestre, ainda não tô sentindo, né? Tô preocupada, não tá rolando, será que eu tô fazendo errado? E aí, no fim, na verdade, nunca, não é que a gente está fazendo errado, porque, como você disse, o reiki é uma energia tão inteligente que não importa se eu estiver fazendo, talvez não de acordo com aquilo que foi ensinado, ela tá na intenção, né? E a intenção, eu sempre tinha muita clareza da intenção. Então, com o tempo, eu fui trabalhando isso no soltar. Tem uma frase que eu sempre ouvia, não tinha muito sentido para mim antes, mas desde que eu comecei a ouvir dentro do nosso conteúdo de estudo, orai e vigiai. Então, orai e vigiai para me vigiar, para me limpar, para fazer a minha reforma íntima, no sentido de me reprogramar. E orai no sentido de estar observando, sair do controle e me tornar mais observadora. E quando eu comecei a exercitar dessa forma, inclusive eu mudei muitos hábitos para. Né, eu sempre falo assim, não existe mágica nenhuma. Para quem está assistindo a gente, não é mágica, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. Sempre tem um conjunto, tem um contexto acontecendo. Então, para mim, a mudança de hábitos foi muito importante. Eu mudei muito a minha forma de me comportar a partir do momento que eu me tornei observadora, entendendo que alguns comportamentos meus não eram mais válidos, não conferiam mais dentro daquilo que para mim hoje estava fazendo sentido. Então eu comecei a mudar esses comportamentos, mudar hábitos para me aproximar de coisas que fossem mais saudáveis para mim, que fizessem mais sentido com essa nova jornada que eu estava escolhendo para mim. Porque antes, racionalmente, eu tinha que levantar, trabalhar, fazer minhas tarefas e dormir no outro dia, fazer a mesma coisa. Hoje eu entendo que é completamente diferente, é sobre ser. Eu preciso ser na melhor da qualidade. Então, beber água é importante hoje para mim. E é uma coisa que a vida inteira eu negligenciei. Tirar meu tempo de meditar todo dia é uma coisa extremamente importante para mim, que é quase inegociável, a menos que esteja caindo o mundo e não tem como eu me esconder, né? A minha meditação tá ali, é o meu momento de silenciar. Eu demorei muito tempo para chegar no meu momento de silêncio, porque a minha mente era extremamente tagarela. Então, é, Fala, minha mente é muito tagarela, eu não consigo sentir. Calma. e aí tem dias que ela ainda tá tagarela e tá tudo bem. Aí vem, eu acho que muito da a autocompaixão, que é uma coisa que eu aprendi muito também nesse processo, né? Me acolher, ser compassiva comigo, que era uma coisa que eu não tinha antes, né? De fato, eu tinha que fazer. Antes da minha programação, tinha que fazer, tinha que acontecer. E aí eu fui transformando esses hábitos em rotina, e essa rotina foi me desprogramando desse tem que, para ok, aqui agora, ok, uma coisa por vez, ok, respira, respiração, aprendi a respirar, né? Eu passei anos sem saber respirar, era tudo muito no piloto automático. E o reiki é muito sobre isso, né? Tirar a gente do piloto automático.
Exato. E de que forma, antes de me responder, eu sei também que algumas mudanças no teu relacionamento aconteceram no Reiki. Depois tu vai me dizer de que forma que tu usa o Reiki, mas primeiro tu vai me falar sobre as mudanças que tiveram no teu relacionamento pós-Reiki. Tu fez o Reiki e mudou o relacionamento, como assim? Então, como a gente estava falando de como eu era antes, extremamente calculista, cética, calculadora, eu tinha muito essa energia masculina em mim, né? Para quem é leigo e talvez não entenda muito desse nosso mundo, nós todos somos dotados de energia masculina e feminina, e ela precisa necessariamente estar em equilíbrio para que os nossos relacionamentos fluam da melhor forma. Eu não tinha esse conhecimento. Se você falasse isso para mim um tempo atrás, eu falava, balela, né? Hoje, depois que eu entendi esse mundo e ele faz muito sentido para mim hoje, a minha desconstrução para minha reconstrução, então faz mais sentido ainda. Mas então eu tinha muito essa questão do controle, de ser autoritária, de não dar muito espaço para as pessoas, do tipo, tu pode fazer tal coisa para mim? Não fez na hora que eu falei, quando vi já estava lá fazendo e eu já estava emburrada, já estava chateada porque não me ajuda, porque não faz. E aí às vezes por nada, uma vírgula fora do lugar, vinha uma discussão, vinha um desentendimento. Eu não posso falar assim que o meu casamento é um casamento difícil, porque longe disso, é um casamento muito saudável, graças a Deus, mas como qualquer relacionamento, tem momentos difíceis. E eu e o meu esposo, a gente está há 12 anos juntos, a gente passou algumas situações bem importantes nesses 12 anos, né? Eu tive algumas fases de adoecimento bem importantes, assim, que a gente precisou lutar bravamente, né? Resistir, o próprio relacionamento resistir a essas situações que a gente passou. E em meio a essas situações, naquela época, eu tinha muito de falar para o meu esposo: olha, eu não sou uma pessoa boa para você. Vai procurar outra pessoa que possa dar para você que eu não tô podendo dar nessa hora, sabe? Eu era muito de querer determinar todas as coisas para os outros, né? Eu planejo, eu delego e você tem que fazer. Era essa a minha rotina, inclusive, de trabalho, né? Eu fui programada para agir dessa forma. Tinha E aí, por conforme. conta do teu trabalho, então isso fazia parte da tua vida como um todo. Na verdade, assim, é uma programação desde a infância, né? Infância um pouco mais difícil, filhos de pais separados, a gente assume alguns lugares sistêmicos dentro da família que vão te programando para isso. Aí chega na fase adulta, você valida tudo isso, seja dentro da tua profissão ou da tua vida pessoal. E aí, quando eu cheguei na minha idade média ali, sei lá como é que a gente pode falar, né? Sei lá, aos 30 anos, Exato. eu me via assim, extremamente controladora e chata, sabe? Uma pessoa chata. Eu sempre tive um lado assim, muito extrovertido, divertido, mas o meu lado chato e controladora estava muito exacerbado, sabe? E o meu marido é um cara tranquilo, ele é um cara de boa, sabe? E a gente tava assim, numa fase assim, de discutir muito, qualquer coisa era motivo. Quando eu comecei esse meu processo com o Reiki de autoaplicação, eu faço autoaplicação quase todos os dias desde que eu me formei. Então, às vezes tem algum cliente meu aqui, né? Vocês fazem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, gente, eu faço todo dia para estar nesse lugar aqui. Olha que eu tô longe ainda, né? Mas eu faço a minha autoaplicação quase que todo dia. Trabalho muito na questão dos meus hábitos. E aí, dentro do meu relacionamento, eu fui tendo uma consciência diferente, no sentido de dar espaço para o meu esposo fazer o papel dele, exercer a energia masculina dele, né? Eu acabava sempre invadindo muito esse espaço, não dando espaço para que ele fizesse o papel da proteção, o papel do provento, o papel até estratégico, né? O homem tem uma mente mais racional, mais focada para a solução, né? A mulher é mais emocional, é mais de fazer a gestão. Eu gosto sempre de falar assim: o homem busca, a mulher cozinha, né? O homem traz a semente, a mulher dá o fruto, o filho. O homem traz o alimento, a mulher prepara a refeição. A gente é uma equipe, não existe submissão nisso. Quando a gente está falando de energia feminina e masculina, não é sobre submissão, é sobre cada um assumir o seu lugar sistêmico
sistêmico dentro daquela família. E isso é um conhecimento que eu não tinha, que eu fui tendo com o reiki, trabalhando com o reiki em mim, claro, estudando sobre isso, né? Então, quando eu comecei a entender que muitas vezes o meu esposo não correspondia à minha expectativa e que esse não corresponder era porque eu não dava esse espaço para ele realizar, eu comecei a, calma, dar espaço, sair de cena, né? Eu tava sempre no palco ali, uau! Não, sai do palco, dá espaço, deixa outra pessoa ser protagonista, sabe? E aos poucos a gente foi tateando isso, né? Aos poucos eu fui colocando um pouco dessa consciência para ele também, no sentido de eu gosto de ser cuidada, eu gosto de ser paparicada, eu não quero ser guerreira, eu quero ser a donzela desse relacionamento. Aos poucos a gente foi entendendo essa linguagem do amor para o nosso casamento. E hoje, a maneira que a gente vive em questão de harmonia, em questão de. Eu acho que é harmonia mesmo, assim, a nossa sintonia é muito afinada, né? Mas porque eu tive essa percepção de dar esse espaço para ele e ele também teve a percepção de pegar esse espaço e fazer jus àquilo que eu estava levando para ele. Obviamente, eu também aplico o reiki nele, né? Às vezes até sem ele pedir, ele está recebendo o reikizinho dele lá. Então, isso também, eu acho que influi bastante no sentido da gente expandir essa consciência. Então, isso é um recado para as meninas, né? A gente acaba muitas vezes assumindo esse papel de guerreira pelo condicionamento da vida, pelas programações que a gente foi recebendo. E às vezes a vida até exige que a gente se coloque como guerreira. Se coloque como guerreira em determinados momentos. Isso não quer dizer que a gente tenha que ser a guerreira o tempo inteiro. Então, baixar essas barreiras e se colocar num posicionamento de receber é uma desconstrução para se reconstruir enquanto donzela. E é ótimo a gente receber, é ótimo a gente ser cuidada, é ótimo a gente ver que alguém está olhando para você com amor e afeto e não com aquele olhar de que hora que essa louca vai começar a gritar de novo, sabe? Então, é um processo, às vezes, desafiador, mas é um processo que vale a pena e que é possível. É possível sim. Então, e isso a gente só consegue fazer a partir do momento que você faz esse olhar interno, né? Que você consegue perceber que você tá ali o tempo inteiro com a espada na mão. Pô, ninguém vai chegar perto de você se está com a espada na mão, né? Então, baixar as barreiras, né? E o reiki vem muito de encontro a isso, porque se você deixar eu vou ficar falando o tempo inteiro, você me interrompe, tá? Mas o reiki vem muito de encontro a isso, porque eu percebo assim, a cada aplicação, eu tenho clientes, por exemplo, que falam, hoje eu não senti muito nada. Ou tem gente que faz viagens astrais incríveis, voltam contando umas histórias que eu falo, nossa, uou, né? Cada um sente o reiki à sua maneira. Se naquele momento em que você está recebendo o reiki, talvez sua mente não ficou quieta, estava muito tagarela, não tem problema. Nos próximos dias, os insights vêm. É a maneira como você reage a partir dali que vai fazer as mudanças na sua vida. Então, tem sim aquelas pessoas que o insight vem, a energia está fluindo, mas a pessoa insiste em continuar no seu condicionamento. E aí vem o que eu falei lá no começo, são as escolhas, é sobre a autorresponsabilidade. Tem aquelas pessoas que começam a se abrir para esse processo, começam a perceber os insights e começam a se perguntar, como eu me perguntei lá atrás. Ok? E agora faço o que com isso? Né? E cada vez que eu faço essa pergunta, ok, faço o que com isso? Vem lá o meu salto quântico, né? Então, é incrível. Para mim é incrível isso. Todas essas situações que tu colocou, tanto em relação ao relacionamento, como os clientes, né, das percepções, alguns sentem, outros não sentem. Isso tudo está muito ligado ao autoconhecimento, que também o Reiki proporciona. Na verdade, eu entendo que o Reiki ele é a forma mais fácil para o autoconhecimento. Existem muitas formas de autoconhecimento, mas o Reiki é a mais fácil.
Então, se eu não tenho autoconhecimento, como eu vou conseguir me dar conta do que eu preciso corrigir? Como eu vou conseguir me dar conta que eu não estou no meu lugar sistêmico dentro de um relacionamento, dentro da família, dentro do trabalho? Se eu não tenho autoconhecimento, como eu vou me dar conta que eu estou recebendo uma resposta, que aquilo que eu pedi como sinal do universo está vindo para mim? Né? Então, é o autoconhecimento e o estar 100% presente. É o que o reiki também traz para nós. Por isso que a gente defende, todo reikiano defende muito o reiki por conta disso. Né? Algumas pessoas até não entendem como que defende tanto o reiki. Além de todo o bem que traz para nós, além de todo o nascimento, né? O renascimento e pós-reiki, o renascimento que o reiki proporciona para nós, tem essa questão do autoconhecimento que o reiki, ele tira a venda. Literalmente, ele tira a venda e te mostra, uau, quanta coisa tem aqui à minha volta. Antes eu não percebia. Sempre esteve ali. Mas o nosso olhar não conseguia alcançar isso. E pós consegue perceber realmente tudo isso à nossa volta. Todas as facilidades, as virtudes, todo esse contexto que trouxe muito bem para nós. E agora, como que tu usa o reiki no teu dia a dia? Quais são as formas práticas fora momento, atendimento, maca, dia a dia? Como que tu encaixa o reiki no teu dia a dia? Então, tirando os meus atendimentos com os meus clientes, tirando a maca, tirando a minha autoaplicação, eu uso o reiki. A gente tem uma técnica dentro do reiki, que é a aplicação com o olhar. Então, antes do reiki, eu era uma pessoa que, diante de uma situação, sei lá, de um acidente, um momento difícil, sei lá, eu era a pessoa que, olha, não pensava duas vezes e corria para o lado contrário, né? Eu não me envolvia. Hoje eu sou aquela pessoa que eu paro, olho e trago toda a energia do reiki ali através do meu olhar, porque a gente pode fazer essa técnica dessa forma, é uma forma muito sutil, até de respeitar o momento, né, de quem está à volta. Algumas pessoas podem não compreender o que a gente está fazendo ali, então, para não criar algo mais ali, a gente pode trabalhar com essa técnica. É uma das técnicas que eu uso bastante no meu dia a dia. Eu uso muitos símbolos durante o dia, né? A gente tem alguns símbolos sagrados que a gente usa dentro do reiki. Então, eu uso para várias coisas, várias coisas. Você quer ver se um dia eu levanto e, sei lá, chego na cozinha, derrubei um copo, de repente caiu uma talher no chão, falo, só um pouquinho. Já dou aquela respirada, já chamo os meus símbolos aqui, já utilizo da melhor forma. Vou sair de casa, já faço minha autoproteção, volto de casa, já faço minha limpeza energética em mim mesma. A gente tem nosso banho a seco ali para se limpar energeticamente. Então, tem várias formas da gente usar, né? E há pouco tempo, então, eu participei do curso da minha mestre Elda de Ho'oponopono, que eu acho que é uma ferramenta que agregou muito para mim, principalmente de entender que a gente pode chegar numa consciência mais límpida, se aproximando de um ponto zero ali, né? De zerar um pouco dessas nossas programações mentais e emocionais e começar a agir a partir de uma consciência mais pura, né? E aí eu falo que é se aproximar muito de divino, né? O divino. Eu quero até fazer um parênteses aqui, que agora eu peguei essa parte do divino, né? Eu tinha toda essa programação muito religiosa, respeito muito minha religião ainda, é meu berço, né? Respeito qualquer religião. Hoje respeito muito mais do que respeitava antes, porque aprendi sobre as diferenças, então aprendi a fazer esse olhar muito mais empático para todos. Mas eu tinha uma dificuldade em me conectar com o divino. Eu tinha muita religiosidade aflorada em mim, mas eu não tinha ideia do que era ser alguém espiritualizado. E o reiki fez essa virada em mim também. E isso é uma virada assim, eu acho que, olha, se não é a número um, tá ali pertinho, né? Essa virada de chave no sentido de me espiritualizar. Hoje eu sou uma pessoa que estou extremamente conectada com o divino, sou extremamente conectada com seres de luz, sou extremamente conectada com a Mãe Terra, com a energia dos elementais, porque hoje eu entendi que tudo, eu aprendi ao longo desses anos que tudo é energia,
né? Inclusive, o Ho'oponopono vem e reforça muito essa ideia de que tudo é energia. Você começa a respeitar tudo de uma forma muito mais diferente. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Você respeita um copo, você respeita uma parede, você respeita um cristal, você começa a respeitar tudo. Boca do fogão, lembra? A boca do fogão, nossa, Essa sou eu, tá, gente? Não foi a Dito, foi eu. a boca do fogão, exatamente. Pedir desculpa por não usar a boca do fogão, né? Tudo é um conglomerado de átomos formando aquela matéria que está disponível para o nosso uso. E isso é o divino em tudo, né? Átomos do divino em tudo. Então, gente, vou contar que no meio desse caminho todo, a Elda me instruiu a estudar mecânica quântica, só um pouquinho, professor Hélio Couto, né? Por favor. Então, muita coisa a gente vai desmistificando. Nesse caminho, você vendo a espiritualidade se fundindo com a ciência, você vê que não existe místico, tudo é o que é real, né? Não existe, não são suposições, são realidades, né? E obviamente você vai enxergando essas realidades à medida que você vai mudando sua consciência. Então, antes você perguntou assim, quem era eu antes, quem sou eu hoje, não tem como dizer, porque são pessoas totalmente diferentes. Meu nível de consciência é totalmente diferente, porque eu expandi muito nesse sentido. Dentro da espiritualidade, a gente costuma dizer que somos todos um, né? Somos todos um, parte do todo. Eu sou Deus, você é Deus, somos deusas, né? Antes eu não tinha essa consciência. E quando eu não tinha essa consciência, eu tinha muito julgamento, né? Então eu olhava para alguém, né? Olhava para o outro que estava falando, criticando, nananana. Hoje, quando eu olho para alguém e penso, se eu julgar, estou julgando eu. Se eu criticar, estou criticando eu. Eu já trabalho no amor, que é mais fácil para mim, não pego cargo, não gero problema para mim, né? E essa consciência, eu falo às vezes para os meus clientes que o caminho de tudo, a cura de tudo, qualquer coisa, é amor. Deus é o amor, o universo é o amor, é o único caminho. Então, quando a gente olha para o lado e acha que você pode julgar ou criticar quem está ali do seu lado, lembra disso, que só existe amor aqui e ali. Você e eles são a mesma coisa, estão vivendo em corpos diferentes para viverem experiências diferentes. Não é nada além disso. Não. Então, eu aprendi, você falou antes da questão das virtudes, né? Você falou rapidamente das virtudes. Eu sou uma pessoa que eu descobri meus valores e minhas virtudes depois do Reiki. Até então, eu nem sabia para que servia isso, né? Valores, o que eu sabia era aquele lá da empresa que geralmente eu ajudava a fazer o quadrinho de valores, né? O business. O business, é. Muito bom. Gente, alguém quer fazer uma pergunta, algum comentário? Eu vi que a Fábio colocou antes concordando que foi ridículo de barato. A Su colocou uma maravilhosa live. Quem não assistiu as anteriores, assista, porque mesmo sendo histórias, falei na última, mesmo sendo histórias completamente diferentes, de alguma forma elas vão se conectando, elas vão trazendo complemento realmente, né? Que a gente consiga fazer essa ligação entre uma e a outra e toda a história vai ter alguma coisa que vai escutar e vai dizer é verdade, isso tem na minha vida, isso faz sentido, isso já aconteceu comigo. Porque histórias todos nós compartilhamos e pelo emaranhado, que nós já aprendemos do Ho'oponopono, cada uma de nós tem uma partezinha na história do outro e o outro tem uma partezinha na nossa história. Por isso que as histórias sempre conectam e sempre tocam quem ouve, porque tem algo teu ali naquela história, até porque senão não estaria aqui escutando essa história, né? É isso aí. E, Júlia, se eu pudesse pensar em um conselho para as pessoas que ainda estão em cima do muro, que ainda não se decidiram se o reiki é para elas, se elas querem conhecer o reiki, seja como pessoa que recebe o reiki enquanto reiki, ou pessoa que aprende a utilizar o reiki para o seu dia a dia, que conselho tu daria para essas pessoas? Experimente. Se abra para experimentar. Assim como você experimenta uma comida nova, uma bebida nova, conhecer um lugar novo, experimente receber. E se você tem a oportunidade de fazer a formação, faça o nível um do Reiki, você já vai sentir a virada de chave. Não tem como não sentir. Eu acho que muitos clientes nossos clientes e nossos colegas estão aqui e com certeza
sentem da mesma forma. Tu fez o nível 1, tu já começa a sentir mudanças muito significativas, uma mudança de consciência, uma mudança de comportamento começa a acontecer. Então, eu acho que se dar permissão. A gente tem, dentro dos nossos padrões de crença, não merecimento, a falta de permissão, e isso muitas vezes impacta. Quando a gente começa a ter conhecimento sobre isso, que às vezes eu não me dou permissão para vivenciar uma coisa nova, eu me limito. Por isso a gente chama crença limitante, né? Se eu não me permito experimentar, seja porque o meu marido não conhece, acha estranho, seja porque minha mãe ou meu pai não aprovam, seja porque a minha religião não permite, você está subsidiando essa crença de não permissão para não se permitir e então se limitar, né? Quando a gente fala de não merecimento, eu não mereço experimentar coisas novas, viver algo novo, transcender essa realidade. E aí são sistemas de autossabotagem que a gente vai impondo na nossa vida. Então, tirando essa parte das crenças, que é muito importante a gente ter consciência disso, eu acho que meu principal conselho é experimente. Mal não faz. Com certeza, mal não faz. Exatamente. Mas o que vai acontecer, você se dá conta, talvez, agora eu acho que é o meu momento, mas você já recebeu aquele conhecimento, para talvez lá na frente você lembrar desse conhecimento. Foi assim comigo, né? História. Quando eu cheguei no Reiki também, naquele momento, maravilha, amei, mas eu não vou ser reikiana. Até que depois eu acordei e vi que eu ia ser reikiana. E ok, né? São fases, são momentos, e o importante é, como tu falou, permitir vivenciar aquilo. Não tem como você dizer algo que você não conhece. Então, primeiro conhece e depois você decide se você quer ou não aquilo de fato na sua vida, né? E você vê que bacana isso, né? Eu vou pegar só um adendo aqui. A gente, lá na primeira infância, o pai e a mãe falam assim: prova isso aqui. A criança fala: não gosto, mas você nem provou, prova isso aqui. E aí, depois, lá na vida adulta, a gente se condiciona socialmente a muitas vezes nem experimentar coisas novas, porque você tem medo, porque alguém falou, porque você criou preconceitos e tabus. Mas lá na primeira infância, muitas vezes você era socialmente condicionado, prova, prova, prova. Se não gostar, ok, mas prova. Porque na vida adulta a gente passa a não exercer da mesma forma que lá na primeira infância, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Se você se permite muitas vezes experimentar um relacionamento novo, seja amoroso, seja com um amigo, seja uma religião nova, seja um trabalho novo, por que não experimentar algo que só pode trazer benefícios, né? O Reiki, e só frisando aqui mais uma vez, o Reiki não tem nada a ver com religião, não interfere em nenhum tipo de crença religiosa, você pode ter a crença que você quiser. Isso é só um benefício a mais, é uma técnica energética que nos auxilia na expansão da consciência, no crescimento, não tem nada a ver, não invade a sua religião, não invade o seu livre-arbítrio de forma alguma. Então, só experimentar, eu acho que é isso. É isso. Reiki resume a esse amor da união, né? Da união de tudo e de todos. Muito bom. A Julie trouxe a família para a live, tem um monte de Lausen aqui aparecendo. Uma delas é a Celia, manda essa live através do Reiki que aprendi a fazer realmente uma verdadeira conexão com o divino. Belas colocações. Muitas pessoas, né? Assim como a Julia, assim como a Roseli, eu também percebo algumas coisas nesse sentido. A Paty, nossa família de almas é repleta de superação. Cada dia surpreende mais. Gratidão por pertencer. Vanessinha, aprendi e aprendendo muito com vocês. Que bom. Que legal. Quem mais? E a Laci, gratidão a você. A Rosane completou com culpa, verdade, um dos sentimentos, né, que a gente vai acumulando. Muito bom. Então, Peninha, acabou. Nossa, foi tão rápido! Passa rápido. Julie, tenho muito a te agradecer por ter aceitado esse convite, ter se desafiado, ter vindo aqui dado essa aula para a gente também, compartilhado a tua história, teu conhecimento.
compartilhou da evolução de ele antes, de ele depois do Reiki, que é sempre muito gratificante ver essa evolução de todos vocês. Gente, todos os alunos que continuaram no Reiki, que participam dos nossos encontros da nossa família de almas, tem essa transformação realmente, né? Todas que participaram aqui dizem a mesma coisa. Eu era uma antes e sou outra depois. E as que não participam também compartilham dessa mesma ideia. Porque o Reiki realmente faz isso nas nossas vidas, né? Então, eu tenho muito a agradecer. Convidar, né, o pessoal que está assistindo, que sentiu no coração de querer conhecer o Reiki, poder se permitir receber o Reiki, aprender a usar a ferramenta. Nós vamos ter o curso agora em setembro, porém o valor muda na virada do mês de agosto para setembro. Então, ainda estão abertas as inscrições para o Reiki da Nova Era. eldagonçalves.com.br/reiki. Eu vou deixar o link aqui na descrição, o link está nos grupos, está na bio também. E qualquer coisa também pode chamar, tá? A Tere colocou que show a live. Segunda-feira que vem nós temos a Tere falando sobre o Ho'oponopono e Reiki, que ela usa muito o Ho'oponopono também, aliado ao Reiki. Então, olha também que legal quantas técnicas a gente consegue aliar ao Reiki, né? Outras tantas ferramentas a gente pode ir aliando ao Reiki também. E aí só melhora. Rosane, agradeço infinitamente a Júlia por me fazer conhecer o Reiki. Oh, que legal. Mamãe! Beijo, minha linda! Mamãe! Legal. Te amo! Demais. Gente, então é isso. Gratidão quem esteve aqui. Gratidão, Júlia, mais uma vez. Eu que Quer complementar algo? Eu que agradeço infinitamente pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto que eu sou apaixonada. A gente brinca até nos nossos encontros que se pudesse ficar 5, 10 horas, a gente ficaria lá falando. Porque a gente fala. Ficaria mesmo. Ficaria mesmo, a gente ama falar sobre isso, né? E eu, assim, eu sou muito grata pela mudança na minha vida, pelas curas, pelas limpezas significativas na minha vida que o Reiki me proporcionou. E sou muito grata a você sabe, já falei isso tantas vezes, né? Você é um ser de muita luz. Sou grata por ter te encontrado, o universo trabalha a favor desses encontros, então... Só gratidão, gratidão pelo espaço, gratidão pela oportunidade, gratidão a todo mundo que estava aqui acompanhando nós, minha família amada de sangue e a minha família amada de alma, minhas colegas maravilhosas, né? Então, o meu marido, que eu sei que também está assistindo. O meu também. Queridos. Então, só gratidão mesmo pelo espaço, pelo convite, foi maravilhoso, eu amei. E toda a ansiedade que eu tava no começo, nem sei para onde foi, né? Foi passear. Foi passear. Maravilha. O universo, ele tem disso, né? Nós temos uma família de sangue que nós escolhemos antes de vir para cá e que nós temos algumas coisas a resolver, mas o universo vai se encarregando de fazer com que a gente se reencontre com a nossa família de almas. Então, tá ouvindo, tá recebendo pela milésima vez, talvez, o seu convite para fazer parte, né, da família de almas. Muito bem. E a Vanessinha completou: o rei que salvou a minha família. Que legal. Nossa, maravilhoso. Gente, beijos. Descansem. Julie, beijo mais uma vez. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.